Em outubro de 1918, após mais de 4 anos na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já não conseguia continuar. Seu exército estava em retirada e sua população estava passando fome. O país estava em um estado de colapso total. Diante da derrota, os alemães admitiram a necessidade de negociar. Finalmente, em 7 de novembro, eles solicitaram um cessar-fogo e 4 dias depois ele foi assinado. A Primeira Guerra Mundial havia acabado. Seria fácil pensar que a derrota da Alemanha era inevitável, que ela nunca teve uma chance. As forças unidas de Grã-Bretanha, França, Rússia e Itália sempre superariam essa nação e seus aliados inúteis. Na minha opinião, esse definitivamente não é o caso. Na verdade, houve momentos em que a Alemanha chegou muito perto da vitória. Na verdade, acho muito fácil imaginar um cenário em que eles poderiam ter vencido. Isso levanta a questão: o que teria acontecido se eles tivessem vencido? Se os alemães tivessem vencido a guerra e imposto os termos da paz, o que fariam? Eles agiriam como na derrota da França 40 anos antes na Guerra Franco-Prussiana? Ao fim da guerra, os alemães impuseram termos moderados aos franceses, sendo bem menos agressivos do que poderiam. Ou os alemães teriam agido sob Hitler, anexando grandes áreas da Europa e cometendo genocídio contra seus súditos? Neste vídeo vou especular sobre essas questões. Nunca saberemos ao certo, mas podemos analisar o que eles diziam querer fazer, e parte disso é muito interessante. Mas antes, vamos fazer uma visão geral do que realmente aconteceu. Em junho de 1914, a Europa vivia em paz e a guerra não era esperada. Havia tensões entre as nações, mas estavam quase controladas. Em 28 de junho, o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi morto por um nacionalista sérvio. Esse ato de terrorismo acabaria desencadeando uma escalada impressionante que se tornaria a maior guerra que o mundo já havia visto. A Alemanha foi um dos principais jogadores nessa escalada. Ela afirmou que apoiaria a Áustria, independentemente de sua reação ao assassinato do herdeiro. Mesmo com a Áustria em guerra contra a Sérvia, a Alemanha seguiu apoiando-a totalmente. A Rússia mobilizou-se em apoio à aliada Sérvia. A Alemanha considerou isso agressão e, em 1º de agosto de 1914, declarou guerra à Rússia. Com a Alemanha e Rússia em guerra, outra potência entrou no conflito: a França. A França era aliada da Rússia e, assim, 2 dias depois, a Alemanha declarou guerra à França. A Alemanha não queria uma guerra defensiva. Na verdade, ela tinha o Plano Schlieffen para uma vitória rápida. O plano era invadir rapidamente a França e derrotá-la antes que a Rússia mobilizasse seu exército. A Alemanha tentou invadir a França pela Bélgica para evitar a fronteira fortificada franco-alemã. Após as tropas alemãs entrarem na Bélgica, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Assim, Alemanha e Áustria-Hungria lutaram contra as forças combinadas de Grã-Bretanha, França e Rússia. A invasão alemã à França foi inicialmente bem sucedida. Em menos de um mês, eles estavam chegando extremamente perto de Paris. O plano alemão parecia funcionar bem e a Alemanha teria uma vitória rápida. Então, na Batalha do Marne, a apenas cerca de 60 quilômetros de Paris, 1 milhão de soldados franceses conseguiram repelir o ataque alemão. O fracasso em tomar Paris foi um desastre para os alemães, pois mostrou que o plano de evitar guerra em 2 frentes falhou. Agora eles teriam que lutar no leste e no oeste ao mesmo tempo. A luta na França rapidamente se tornou um impasse. Isso virou uma guerra de trincheiras brutal, com ambos os lados cavando para manter suas posições. Enquanto isso, no leste, a Rússia estava pronta para a guerra muito antes do que se esperava. Eles tomaram a iniciativa tentando invadir e tomar a capital alemã, o que forçaria a Alemanha a se render. Em agosto, as forças russas invadiram a Prússia Oriental, mas a ofensiva fracassou totalmente. Os alemães aniquilaram 2 exércitos russos, empurrando-os de volta para além da fronteira. Os russos não fizeram nenhum progresso e perderam cerca de 250 mil homens. Os alemães perderam só 40 mil.
No fim de 1914, tudo parecia ir bem para a Alemanha. Lutavam a guerra em duas frentes que queriam evitar, mas conseguiam administrar. No ano seguinte, eles conseguiram atacar a Rússia. Em maio, com apoio austríaco, eles romperam as linhas russas em uma grande ofensiva. Os russos tiveram que recuar, perdendo grande parte da Europa Oriental. Isso foi um grande sucesso para os alemães, mas não foi suficiente para tirar a Rússia da guerra. Na frente ocidental, na França, a exaustiva guerra de trincheiras continuava. As trincheiras tinham condições horríveis. Os homens tinham que lidar com frio extremo, lama, doenças e a ameaça constante do fogo de artilharia. Estava ficando claro que a guerra seria uma guerra de atrito e que tudo dependeria de qual lado esgotaria seus homens e recursos primeiro. Isso não favoreceria a Alemanha. Ela tinha população menor que a dos inimigos somados e sofria bloqueio devastador dos britânicos. As importações foram muito restringidas, causando escassez no país. Apesar de o exército alemão ser o melhor em guerras de atrito, a Alemanha ainda poderia fracassar antes dos adversários. 1916 não foi um ano especialmente bem-sucedido para os alemães. A frente ocidental teve batalhas famosas como Verdun e Somme, mas nenhum lado avançou muito. Na frente oriental, a Rússia lançou uma grande ofensiva contra a Áustria-Hungria e chegou muito perto de tirá-los da guerra. Com a Áustria-Hungria prestes a colapsar, a Alemanha precisou enviar recursos e homens essenciais para apoiá-los. A essa altura, a situação dentro da própria Alemanha estava ficando extremamente ruim. O bloqueio naval britânico e uma má colheita de batatas causaram grave escassez de alimentos. Desesperado, o governo distribuiu nabos, normalmente usados como ração animal, para as pessoas comerem. A desnutrição se espalhou, afetando principalmente trabalhadores e crianças. Isso levou a doenças como tuberculose e raquitismo. O moral público despencou à medida que as pessoas ficavam cansadas tanto da guerra interminável quanto da fome que a acompanhava. No início da guerra, havia um forte apoio patriótico ao esforço de guerra, mas isso diminuiu significativamente. Em 1917, o moral dos civis estava no pior nível e a paciência com a guerra acabando. Greves e protestos ocorreram em várias cidades alemãs. Em abril, mais de 200.000 trabalhadores fizeram greve em Berlim por paz, melhores salários e comida. O governo reprimiu duramente, mas não conseguiu conter totalmente a crise. Percebendo que a guerra não favorecia, os alemães apostaram desesperadamente para romper o impasse. Eles decidiram que usariam seus submarinos para atacar navios civis no Oceano Atlântico. Esperava-se que isso levasse a Grã-Bretanha à rendição pela fome. Mas essa política tinha uma grande desvantagem. Afundar navios civis inevitavelmente significaria que os alemães acabariam matando americanos, o que poderia provocar a entrada dos Estados Unidos na guerra contra eles. Os líderes militares alemães sabiam do risco, mas acreditavam que a Grã-Bretanha estava prestes a colapsar e poderiam vencer antes da entrada dos Estados Unidos da América. A aposta saiu espetacularmente pela culatra. Em 2 meses, submarinos alemães afundaram 10 navios e mataram ao menos 24 americanos. Em abril, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Nem preciso dizer, isso foi uma catástrofe para a Alemanha. Os Estados Unidos não eram apenas mais um país, era a nação mais rica e industrialmente poderosa do mundo. As tropas americanas logo chegaram à França. Porém, havia uma boa notícia para os alemães. Na Rússia, a revolução derrubou o czar e causou caos no exército. No final do ano, os bolcheviques haviam tomado o poder e prometiam tirar a Rússia da guerra. Isso poderia ter sido um ponto de virada. Um grande número de forças alemãs agora estava livre para ir lutar na França. Porém, os líderes alemães exageraram na estratégia. Com a Rússia derrotada, tentaram controlar grande parte da Europa Oriental, incluindo Bálticos, Belarus e Ucrânia. Os alemães planejavam fazer desses territórios estados fantoches sob controle de Berlim. As populações locais dessas regiões não aceitaram isso. Houve resistência, agitação e instabilidade.
Isso obrigou os alemães a manter 1 milhão de soldados ali para vigiar seus estados fantoches. Esses homens eram urgentemente necessários na França, pois a situação piorava. Tropas americanas continuavam chegando e logo seriam muito mais do que a Alemanha poderia superar. Em uma última tentativa de vencer a guerra, a Alemanha lançou grande ofensiva em março de 1918. Eles foram muito bem-sucedidos e alcançaram o alcance da artilharia de Paris. Esse foi o maior avanço de qualquer lado em anos. No entanto, essas vitórias vieram a um custo enorme e os alemães não conseguiram sustentar a ofensiva. Eles simplesmente não tinham homens ou suprimentos suficientes. Nas semanas seguintes, a maré mudou. Com forte apoio de tropas americanas, os aliados lançaram um grande contra-ataque. Foi chamada de Ofensiva dos 100 Dias e destruiu as linhas alemãs, forçando-as a uma retirada total. Para piorar a situação da Alemanha, seus aliados estavam começando a colapsar. A Bulgária assinou um armistício em setembro. O Império Otomano repetiu isso em outubro. No início de novembro, a Áustria-Hungria, principal aliada da Alemanha, também se rendeu. A Alemanha agora estava completamente sozinha. Em casa, a situação era catastrófica. Devido ao bloqueio britânico, a população passava fome. No fim de outubro, a Marinha Alemã recebeu ordens para um ataque suicida contra os britânicos no Mar do Norte. Os marinheiros alemães recusaram. Eles se rebelaram e sua resistência provocou uma revolução nacional. Soldados se recusaram a lutar e trabalhadores fizeram greve. No início de novembro, as cidades se rebelaram. Em 9 de novembro, Kaiser Wilhelm II abdicou e fugiu para a Holanda. 2 dias depois, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou um armistício. A guerra havia acabado. Então foi isso. A derrota e o colapso total da Alemanha. Agora, antes de eu entrar em como poderia ter sido se a Alemanha tivesse vencido, gostaria primeiro de falar sobre algumas das maneiras pelas quais isso poderia ter acontecido. Claro que existem infinitas maneiras pelas quais a Alemanha poderia ter vencido a guerra, mas aqui vou citar apenas algumas delas. Um dos cenários seria se eles não tivessem invadido a Bélgica em 1914. Como já disse, eles fizeram isso para evitar a fronteira fortificada com a França, que retardaria muito seu avanço. Porém, o lado ruim de passar pela Bélgica foi envolver a Grã-Bretanha no conflito. Antes de a Alemanha invadir a Bélgica, a Grã-Bretanha estava, na verdade, bastante relutante em entrar na guerra. Até o último minuto, eles, na verdade, eram a favor de ficar de fora. Eles só mudaram de ideia após a invasão alemã da Bélgica, protegida pela Grã-Bretanha. Claro, é impossível saber se os britânicos teriam se envolvido caso os alemães nunca tivessem feito isso, mas eu acho muito possível que eles não teriam. Nem preciso dizer que, se os britânicos não estivessem envolvidos na guerra, isso poderia facilmente ter sido suficiente para a Alemanha vencer. No total, cerca de 6 milhões de homens do Império Britânico lutaram na guerra, a grande maioria deles na França. Sem o apoio deles, a Alemanha provavelmente teria vencido os franceses. Outra maneira pela qual os alemães poderiam ter vencido seria se seu aliado, a Áustria-Hungria, tivesse sido mais competente. A Áustria-Hungria foi, na verdade, um dos piores desempenhos de toda a guerra, e isso significava que os alemães sempre precisavam enviar homens para socorrê-los. Um exemplo disso ocorreu em 1914, enquanto os alemães invadiam a França, a Áustria-Hungria estava sendo invadida pelos russos. O exército austríaco teve desempenho ruim e perdeu muito território. Para evitar o colapso total, a Alemanha precisou enviar cerca de 200 mil soldados como reforço. Isso realmente estabilizou a frente e manteve a Áustria-Hungria na luta, mas potencialmente custou caro para a Alemanha na França. Se tivessem esses homens, talvez tomassem Paris e tirassem os franceses da guerra como planejado. Outro cenário que quero considerar é se os alemães conseguissem impedir o envolvimento americano na guerra. Talvez a maneira mais óbvia de eles conseguirem fazer isso seria não usar seus submarinos para atacar navios civis no Atlântico. Os alemães iniciaram essa política já no início da guerra, em fevereiro de 1915. 3 meses depois,
eles afundaram por engano o Lusitânia, com mais de 100 americanos a bordo. Para manter os Estados Unidos da América fora da guerra, eles pausaram a política. Com o tempo, ficaram mais desesperados e decidiram retomar a política em fevereiro de 1917. Em 2 meses, isso levou os Estados Unidos da América à guerra. Acredito que a entrada dos Estados Unidos foi crucial para a derrota final da Alemanha. No total, os americanos enviaram cerca de 2 milhões de homens para lutar. Eles também forneceram muita comida e munição à Grã-Bretanha e à França, permitindo que continuassem lutando. Eles também deram uma enorme quantidade de ajuda financeira. Eles concederam cerca de 7 bilhões de dólares em empréstimos, o que equivale a mais de 10% do produto interno bruto da época. Hoje, isso equivale aos Estados Unidos da América emprestarem cerca de 3 trilhões de dólares a outro país. No geral, a contribuição dos Estados Unidos foi enorme e acredito que os aliados talvez não tivessem vencido sem ela. Como você pode ver, o resultado da guerra foi muito apertado, por isso acho possível imaginar um cenário em que a Alemanha venceu. Agora, respondendo à pergunta do vídeo, como teria sido? Primeiro, é importante considerar quando a Alemanha venceu durante a guerra. Se tivessem vencido rápido em 1914, creio que os termos de paz seriam bem suaves. Uma guerra curta e com menos mortes teria gerado menos ressentimento e desejo de vingança. Uma das razões pelas quais eu penso isso é porque esse exato cenário realmente aconteceu 4 décadas antes. Em 1870, França e Alemanha travaram a Guerra Franco-Prussiana com vitória esmagadora da Alemanha. Os alemães poderiam ter imposto qualquer condição aos franceses, mas no final não foram tão duros quanto poderiam. Eles exigiram reparações e tomaram parte do território francês, mas menos do que poderiam. Acho que isso se deveu em grande parte ao fato de a guerra ter sido curta. Durou 6 meses, com a maioria dos combates encerrada em semanas. Na Primeira Guerra Mundial, acredito que se os alemães tivessem vencido rapidamente, os termos de paz seriam parecidos. Por outro lado, se a Alemanha tivesse vencido em 1918, após 4 anos de baixas e ódio, acredito que os alemães agiriam de forma bem diferente. Acredito que teriam imposto uma paz bem mais dura e tomado mais território. Sobre o que exatamente os alemães fariam, só podemos especular. No entanto, na verdade, existem 2 grandes evidências que podemos usar como base para a nossa especulação. Essas coisas existem de fato, por isso podemos estudá-las. São o Programa de Setembro de 1914 e o Tratado de Brest-Litovsk de 1918. Primeiro, vamos dar uma olhada no Programa de Setembro. Esse foi um documento escrito pelo chanceler alemão Bethmann Hollweg logo no início da guerra. É basicamente uma lista de compras. Ela relata tudo o que o chanceler alemão esperava que a Alemanha alcançasse com a guerra. É um documento de uma página com 6 seções, cada uma sobre um país ou região diferente. A primeira seção, a mais longa, trata da França. O chanceler alemão quer anexar Brie por sua riqueza em minério de ferro. Ele também lista várias outras regiões que podem ser anexadas se os militares decidirem que querem. Ele também exige uma indenização de guerra e afirma que ela deve ser, e eu cito, tão alta que a França não possa, nos próximos 18 a 20 anos, gastar grandes somas em armamentos. Também exige a dominação econômica completa da França, pedindo, em suas palavras, um tratado comercial que torne a França economicamente dependente da Alemanha, a transforme em nosso mercado de exportação e nos permita excluir o comércio inglês da França. A segunda seção é sobre a Bélgica. O chanceler alemão volta a exigir a anexação de regiões. Ele então diz que se a Bélgica ainda for permitida a continuar existindo, ela deve ser rebaixada ao status de Estado vassalo. Ela deve ceder direitos de ocupação em portos de importância militar. Ela deve colocar suas costas à nossa disposição. Ela deve virar uma província econômica alemã. O documento, então, afirma que transformar a Bélgica em um vassalo tem as vantagens da anexação sem a desvantagem política interna. Curiosamente, o novo Estado vassalo belga seria ampliado ao tomar terras da França.
Dunkerque, Calais e Bolonha se tornariam parte da Bélgica e vassalos alemães. O restante do documento não é tão longo e detalhado, mas ainda faz algumas exigências importantes. Luxemburgo seria anexado e a Holanda passaria ainda mais para da influência alemã. O chanceler alemão propôs criar uma área comercial comum para estabilizar a predominância econômica da Alemanha na Europa Central. Curiosamente, o documento não fala muito sobre a África ou a Europa Oriental. Apenas diz que esses planos serão feitos posteriormente. Como você pode ver, o chanceler alemão realmente queria que a Alemanha dominasse totalmente a Europa, mas dito isso, não é tão agressivo quanto poderia ter sido. Agora devemos analisar o documento com cautela. Era só um memorando interno, não uma política oficial. Nunca foi visto pelo público e nem sabemos quantos políticos alemães o viram ou o que acharam dele. Acredito que outros líderes alemães pensavam de forma parecida. Outra evidência importante que podemos analisar é o Tratado de Brest-Litovsk, de 1918, porque a Alemanha perdeu a guerra no final, né? É muito fácil esquecer que eles realmente venceram a guerra na frente oriental. A Rússia sofreu uma revolução e colapsou, sendo obrigada a negociar com os alemães. Dizer que os alemães foram agressivos em sua postura é um grande eufemismo. Quando os dois lados se encontraram, a delegação russa ficou chocada com as exigências deles. Eles hesitaram no início, mas cederam após a ameaça de invasão alemã. Segundo o acordo, a Rússia abriu mão de suas reivindicações sobre vastos territórios. Ela perdeu a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia e a maior parte da Bielorrússia. Durante séculos, essas regiões pertenceram ao Império Russo, mas, segundo o tratado, a Rússia não podia interferir em sua política interna. Nas palavras do tratado, a Rússia deve se abster de toda interferência nas relações internas desses territórios. Alemanha e Áustria-Hungria definirão o status desses territórios em acordo com sua população. Assim, a Alemanha passou a controlar grande parte da Europa Oriental e planejava explorar ao máximo essas áreas. Ela queria dominá-las totalmente para torná-las, na prática, colônias sob seu domínio como um império. Um bom exemplo disso é como ela tratou a Ucrânia. Lá, tropas alemãs ocuparam cidades e controlaram ferrovias e minas. Um escritório alemão foi criado em Kiev para administrar o país como colônia. Nas palavras do historiador alemão Fritz Fischer, os alemães tinham uma influência permanente sobre todo o sistema econômico, sobre as alfândegas, tarifas, empréstimos, comércio exterior da Ucrânia, enfim, sobre toda a sua política econômica. Isso lhes permitia não apenas observar, mas também intervir ativamente, por exemplo, na criação de bancos ou na construção de portos. Com esse domínio sobre o país, a Alemanha começou a extrair dele o máximo que podia. Na verdade, o principal interesse era por alimentos, já que havia uma grave escassez na época e a Alemanha estava tendo dificuldades para alimentar seu exército e sua população. Os alemães exigiram que o governo ucraniano entregasse enormes quantidades de alimentos, como 1 milhão de toneladas de grãos, 200.000 cabeças de gado e meio bilhão de ovos. Os alemães estavam tão focados em obter comida que o acordo ficou conhecido como a Paz do Pão. O tratamento alemão à Ucrânia foi parecido com o dado a outras nações sob seu controle. Outro bom exemplo é a Romênia. A Romênia não era uma ex-parte do Império Russo. Ela era um país independente e entrou na guerra em 1916 contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, quando a Rússia saiu da guerra, a Romênia ficou lutando sozinha no leste e por isso teve que se render aos alemães. Como na Ucrânia, os alemães exigiram muito. Durante a próxima década, a Romênia teria que entregar todo o seu excedente de grãos à Alemanha e Áustria-Hungria anualmente. A Romênia podia guardar só grãos para alimentar seu povo. O resto era enviado aos alemães. Na verdade, o tratado dizia explicitamente que a Romênia não poderia exportar nenhum grão para qualquer outra nação, a menos que as necessidades da Alemanha e da Áustria-Hungria tivessem sido completamente satisfeitas. Em certos locais, as exigências extremas da Alemanha
causaram grande sofrimento humano. Na Moldávia, a falta de comida, combustível e remédios causou uma epidemia de tifo que matou cerca de 80 mil pessoas. Como você pode ver, depois que venceram na Frente Oriental, os alemães foram extremamente duros com as populações locais. Eles só pensavam em si e aceitavam causar sofrimento à população local. Com esse contexto esclarecido, vou especular sobre o que teria acontecido se os alemães tivessem vencido. O cenário que quero analisar é se a Alemanha tivesse vencido a ofensiva da primavera de 1918. Só lembrando, naquela hora as coisas iam mal para os alemães. Havia esperança, pois a Rússia acabara de colapsar e sair da guerra. Isso liberou cerca de 700 mil soldados alemães para serem enviados à França e tentar romper o impasse. Era a última chance da Alemanha. Se fosse vencer, teria que ser então, pois grandes contingentes americanos chegavam diariamente. A ofensiva começou muito bem e os alemães chegaram quase à metade do caminho para Paris. O cenário hipotético que quero considerar é um em que os alemães conseguiram continuar seu avanço e forçar o colapso dos franceses. Se a França estivesse fora da guerra, teria sido quase impossível para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos continuarem, já que os combates estavam ocorrendo em solo francês. Assim, a Alemanha teria vencido a guerra e se tornado a senhora indiscutível da Europa. Então, a pergunta é, o que eles teriam feito? Quero refletir sobre o que os alemães fariam com a Rússia. A principal questão aqui é o que fariam diante da Revolução Comunista. Podemos ter absoluta certeza de que os alemães não ficariam felizes em ver a Rússia se tornar comunista, já que a Alemanha também enfrentava sua própria ameaça do comunismo. Havia inúmeros grupos comunistas na Alemanha, como a Liga Spartacus ou a Associação dos Trabalhadores Alemães, e eles trabalhavam incansavelmente para instaurar o comunismo. A Liga Spartacus exigia a derrubada da monarquia e o estabelecimento de uma república socialista. Tentaram isso distribuindo panfletos revolucionários e organizando greves de trabalhadores. Anteriormente, esses grupos não eram um grande problema, mas se a Rússia se tornasse comunista, eles poderiam se tornar uma ameaça muito maior. Moscou provavelmente teria financiado e armado eles para tentar levar a revolução à Alemanha. Os comunistas na Rússia declaravam abertamente querer uma revolução global e faziam o possível para realizá-la. Além da ameaça à Alemanha, havia risco de revolução comunista em uma das novas colônias alemãs na Europa Oriental. Isso teria causado uma enorme agitação e, no mínimo, teria sido uma grande dor de cabeça para os alemães. No geral, podemos ter certeza de que os alemães não ficariam felizes em ver a Rússia se tornar comunista, mas isso ainda deixa a questão: o que exatamente eles teriam feito a respeito? Bem, é importante lembrar que após a Revolução Russa, os comunistas, na verdade, não tiveram poder absoluto por muito tempo. Houve uma guerra civil exaustiva de cerca de 2 anos, e acredito que os alemães provavelmente teriam intervindo para garantir a derrota dos comunistas. É impossível dizer exatamente o que eles teriam que fazer, mas eu acho que talvez não fosse necessário tanto assim. Potencialmente teria sido suficiente apenas enviar armas e dinheiro para a coalizão que estava lutando contra os comunistas. Se não funcionasse, teriam que enviar suas tropas. Assim, eles não travariam uma guerra total contra a Rússia, mas buscariam apenas alterar o equilíbrio em uma guerra civil já equilibrada. É importante lembrar que no início, os comunistas não eram populares na Rússia. A maioria dos russos provavelmente era contra eles. Em novembro de 1917, houve uma eleição e os comunistas tiveram só 23% dos votos, mostrando que não tinham tanto apoio. No geral, eu definitivamente acho que teria sido possível para os alemães impedir que o comunismo tomasse o poder na Rússia. Se os alemães derrotassem os comunistas, garantiriam que um governo aliado assumisse o poder. Eles teriam querido manter o máximo de influência possível sobre a Rússia, então teriam tentado colocar no poder um governo que pudessem controlar. Acredito que também teriam obrigado o novo governo russo a assinar um tratado exploratório, como o da Ucrânia. A Rússia teria sido obrigada a fornecer comida, matérias-primas, ou o que os alemães pedissem.
Nos anos seguintes, creio que a Rússia se recuperaria gradualmente e ganharia poder, enquanto a Alemanha perderia influência aos poucos. A Alemanha teria influenciado mais a Rússia ao intervir na guerra civil e apoiar os anticomunistas no poder. Nesse momento, a Rússia estaria tão fraca quanto jamais esteve, depois de ter lutado tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Guerra Civil. No entanto, a Rússia não teria permanecido tão fraca para sempre. É um país e população enormes. Ela teria se recuperado rápido para voltar a ser uma potência formidável. Isso, inevitavelmente, significaria que a influência da Alemanha na Rússia diminuiria com o tempo. Sobre o restante da Europa Oriental, podemos supor o que teria ocorrido nesses países, pois vemos o que a Alemanha fez após vencer na frente oriental. Acredito que ela teria tentado governar toda a Europa Oriental como império. Agora, não acho que essas regiões necessariamente teriam sido formalmente anexadas ao próprio Império Alemão. Se os alemães tivessem feito isso, teria levantado uma série de questões muito complicadas. As pessoas dessas regiões teriam se tornado cidadãs alemãs. Se todos fossem cidadãos alemães, teriam direito ao voto, algo que os alemães certamente queriam evitar. Acho mais provável que os alemães teriam deixado Ucrânia, Bálticos e Romênia oficialmente independentes, mas na prática os controlariam como estados vassalos. A Alemanha teria tentado manter o máximo de influência possível e extrair o máximo que pudesse dessas regiões economicamente. Se algum desses estados se rebelasse contra a hegemonia alemã, acredito que Berlim usaria a força para derrubar seu governo. Se essa era uma possibilidade para a Europa Oriental, agora quero analisar o que a Alemanha faria na Europa Ocidental. Aqui, como verá, é uma questão bem mais complicada. Eu realmente acho que a coisa mais importante a se ter em mente é que, enquanto a Alemanha teria muito poder para ditar os termos de paz na França e na Bélgica, ela teria muito pouca influência sobre a Grã-Bretanha e nenhuma sobre os Estados Unidos. A Alemanha, ao invadir a França e causar seu colapso, venceria a guerra e cessaria os combates, mas não teria como prejudicar de fato a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha possuía a maior marinha mundial, impedindo qualquer invasão. Se a Alemanha vencesse a guerra, dominaria a Europa, mas para a Grã-Bretanha isso pouco mudaria. A Grã-Bretanha tinha um império global baseado no mar, o maior império que o mundo já viu. A Alemanha, mesmo com total dominação da Europa, nunca estaria em posição de desafiar isso. Tudo isso significa que, mesmo que a Alemanha derrotasse a França, eles realmente não teriam sido capazes de impor termos de paz à Grã-Bretanha. Grã-Bretanha e Estados Unidos poderiam ter continuado lutando se quisessem. O grande resultado disso é que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos teriam tido muita influência sobre o que aconteceria com a França. Se a Alemanha tentasse tratar a França de forma extremamente ruim, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos poderiam ter se recusado a assinar um acordo de paz. A Grã-Bretanha poderia manter o bloqueio naval. Eles também poderiam ter continuado lutando contra a Alemanha nas colônias. No geral, para um acordo de paz com Grã-Bretanha e Estados Unidos, a Alemanha teria que tratar a França de modo aceitável para eles. A questão é, o que Grã-Bretanha e Estados Unidos fariam? Eles teriam apoiado a França e garantido que os alemães não fossem agressivos demais, ou simplesmente a teriam abandonado? Bem, certamente havia algumas pessoas, tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, que, na minha opinião, estariam dispostas a abandonar a França. Nos Estados Unidos, havia um movimento isolacionista bastante forte. Na verdade, o presidente Woodrow Wilson só tinha um poder porque ele estava comprometido a não se envolver na guerra. No Congresso, alguns defendiam que os Estados Unidos da América não se envolvessem em assuntos europeus. Um exemplo é o senador Roberto La Follette. La Follette sempre foi contra o envolvimento dos Estados Unidos da América na guerra. Em um discurso no Senado, ele disse: "Mantenham-se firmes contra a guerra e o futuro irá honrá-los." O homicídio coletivo não pode definir direitos humanos. Para o nosso país entrar na guerra europeia seria uma traição à humanidade. Acho que se a França colapsasse, pessoas como La Follette não gostariam que os Estados Unidos agissem para proteger a França das exigências da Alemanha. Na Grã-Bretanha também havia quem pensasse assim.
Um exemplo famoso foi Henry Petty Fitzmaurice, também conhecido como o Marquês de Lansdowne. Lansdowne havia sido ministro das Relações Exteriores e depois ocupou cargos poderosos até o final de 1916. No ano seguinte, ele escreveu uma carta pedindo que a Grã-Bretanha deixasse a França e fizesse paz com a Alemanha. A carta dizia: "Não vamos perder esta guerra, mas sua continuação significará a ruína para o mundo civilizado e um aumento infinito do fardo de sofrimento humano que já pesa sobre ele." Se Grã-Bretanha e Estados Unidos da América tivessem seguido Lansdowne e abandonado a França, creio que os alemães seriam muito mais agressivos em suas exigências. Antes mencionei o Programa de Setembro, plano elaborado pelo chanceler alemão no início da guerra. Só lembrando, o plano era forçar que a França pagasse indenização e anexar parte do território francês. Bélgica e Países Baixos seriam anexados ou vassalos. Acho que, se os alemães tivessem vencido em 1918, eles teriam exigido muito mais do que estavam considerando no Programa de Setembro. Nesse ponto, eles estavam extremamente amargos e ressentidos. Eles estavam passando fome há 4 anos por causa do bloqueio naval. É impossível saber ao certo o que exigiriam, mas acredito que haveria muitas exigências parecidas com as impostas à Alemanha no Tratado de Versalhes. A França teria sofrido restrições em seu exército. Provavelmente também teria que aceitar a culpa pela guerra. Teria que pagar grande indenização e provavelmente perderia parte do território para a Alemanha. Acho interessante especular sobre o que poderia ter acontecido com a França após isso. Considerando que estamos falando da França, acho que podemos dizer que algum tipo de revolução seria praticamente certo. Isso poderia vir tanto da extrema esquerda quanto da direita. A França teve um movimento muito forte pelos direitos dos trabalhadores e eu poderia imaginar isso alimentando uma revolução comunista. Por outro lado, havia muito antissemitismo na França na época, então uma revolução de extrema-direita semelhante à dos nazistas me parece plausível. Apesar de tudo, acho improvável que Grã-Bretanha e Estados Unidos tivessem abandonado totalmente a França assim. Acredito que a maioria dos líderes de ambos os países era mais idealista e buscava um acordo de paz mais justo. Um exemplo de quem não abandonaria a França é o presidente americano Woodrow Wilson. Wilson era um homem idealista, e uma de suas crenças mais firmes era que as nações tinham direito à autodeterminação. Em sua mente, toda nação deveria ter o direito de se autogovernar e não ser ditada por um Estado estrangeiro. Na verdade, o próprio motivo pelo qual Wilson levou os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial foi para lutar por esse princípio. Ele queria acabar com antigos impérios opressores e criar uma nova ordem mundial com princípios liberais. Durante um discurso no Congresso, em fevereiro de 1918, Wilson declarou: "Os Estados Unidos entraram nesta guerra porque foram feitos parceiros nos sofrimentos e indignidades infligidos pelos mestres militares da Alemanha contra a paz e a segurança da humanidade." Considerando que a América era liderada por um homem tão idealista, acho muito difícil imaginar que eles simplesmente teriam abandonado a França à predação da Alemanha. O mesmo vale para a Grã-Bretanha. Os dois principais partidos controlavam quase todas as cadeiras no parlamento, e ambos eram totalmente contra assinar uma paz separada com a Alemanha que não incluísse a França. Então, se Grã-Bretanha e América realmente apoiassem a França, o que isso significaria para o Tratado de Paz? Podemos ter certeza de que a Alemanha exigiria bem menos. Eles provavelmente não conseguiriam exigir reparação nem anexar território. Tudo dependeria de quanto a Grã-Bretanha e os Estados Unidos concordassem. Realmente dependeria desses dois decidirem o destino da França. Antes de terminar, vale citar dois impérios cujos destinos mudariam totalmente se a Alemanha tivesse vencido a guerra: o Império Otomano e o Austro-Húngaro. Esses dois impérios colapsaram após a Primeira Guerra Mundial, mas, é claro, se tivessem vencido a guerra, teriam sobrevivido. Isso teria mudado muito o desenvolvimento do mundo. Afinal, foi a divisão do Império Otomano que deu ao Oriente Médio as fronteiras que ele tem hoje.
Se as potências centrais tivessem vencido a Primeira Guerra Mundial, as fronteiras seriam bem diferentes. Talvez o mundo tivesse acabado com um superestado árabe que muitas pessoas na época desejavam. Da mesma forma, várias novas nações surgiram com a queda do Império Austro-Húngaro. Acho que o Império Austro-Húngaro dificilmente se manteria unido a longo prazo. Era incrivelmente diverso etnicamente, e muitos desses diferentes grupos étnicos queriam ter sua própria nação. Se ele se fragmentasse, o processo talvez fosse mais lento e gradual. No geral, só podemos afirmar que, se os alemães tivessem vencido a Primeira Guerra Mundial, o mundo seria muito diferente. Embora eu ache que os alemães teriam sido brutais, não acho que teriam chegado nem perto de serem tão brutais quanto foram durante a Segunda Guerra Mundial. Qualquer que fosse o tratado de paz acordado, acho que muito provavelmente ele seria instável. Haveria uma enorme quantidade de ressentimento e muitas contas não resolvidas. Talvez então, mesmo que os alemães tivessem vencido a Primeira Guerra Mundial, seria apenas uma questão de tempo até que uma Segunda Guerra Mundial estourasse.